Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui nesse sábado gostoso para a gente poder aprender um pouquinho mais com os ensinamentos de Jesus. Hoje estamos comemorando o dia de São Simão e São Judas Tadeu, dois santos muito importantes da nossa igreja. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolo: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, é muito importante a gente lembrar como é que Jesus ensina a cada um de nós a ter essa ligação do humano com Deus. Porque Jesus, quando estava aqui junto com os seus discípulos, os seus apóstolos, ele se fazia humanamente, como nós, para ele poder sentir tudo aquilo que era humano. E aqui ele ensina uma coisa muito importante, que tudo na nossa vida que a gente precisa, tudo que a gente quer, é a base da oração. Então Jesus passou a noite toda em oração a Deus, para ele poder talvez tomar uma decisão que seria de escolher os seus 12 apóstolos. Ele ia tirar dentre os discípulos, que eram vários, né? E ele escolhe 12, que seriam os 12 mais preparados, ou que ele iria preparar para evangelizar, para ensinar as pessoas, dar sequência naquilo que ele já deu início. Então veja bem, a importância dele tomar essa decisão de colocar esse cargo na vida de cada apóstolo, e ele ia instruir através do seu Espírito Santo. Então ele já vem e chama um a um pelo nome. E gozado, interessante, que em Pedro, que chamava Simão, né, ele impôs o nome de Pedro. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito diferente para Pedro, no qual ele seria o chefe da nossa igreja, no qual ele ia coordenar esse grupo de 12. Então veja bem, a cada pessoa que Deus determina, que Deus coloca em determinadas funções, ele as capacita. Pedro, humanamente falando, era uma pessoa que não valia nada, era uma pessoa considerada como uma pessoa qualquer, um pescador, uma pessoa sem estudo, sem instrução nenhuma. Mas não era a instrução do mundo, a instrução da escola, a instrução da faculdade, a instrução do homem que precisava na vida deles, para eles poderem fazer aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Eles precisariam da instrução de Deus. Através do Espírito Santo, eles seriam capacitados a entender todo o plano de salvação, todo o projeto de Deus,
para que eles pudessem levar às pessoas que ainda não conheciam. Então, por isso que é muito importante que no nosso caso, nós ministros, os padres, os bispos, é preciso muito cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, porque muitas vezes uma palavra bem colocada, você atrai centenas de fiéis para a igreja, para junto de Deus. E talvez uma palavra mal colocada, um gesto mal feito, a gente espanta milhares de pessoas da igreja. Então é muito importante, por isso que a cada celebração, a cada pregação, nós dependemos inteiramente do Espírito Santo que nos conduza para que a gente possa ser coerente, para que a gente possa ser bem manso de coração, bem humilde e falar aquilo que Deus quer que a gente fala, ensinar aquilo que Deus queria estar ensinando naquele momento. Então é muito importante. E aí então Jesus dá essa prova, esse exemplo, aqui embaixo, onde chega com os seus apóstolos e encontra uma multidão, e essa multidão vem até Jesus para ser curado. Por quê? Porque eram pessoas que já estavam começando a alimentar a sua fé, a sua esperança em Deus, porque sabia que Jesus era aquele que falava algo que tocava no coração das pessoas, e as pessoas se sentiam tocadas e apaixonada por Jesus, e ele curava as doenças das pessoas, onde as pessoas se sentiam cada vez mais seguras daquilo que buscava, daquilo que professava. Que nós também possamos ter essa certeza, porque Jesus hoje continua chamando a cada um de nós, através do seu Espírito Santo, e através da nossa fé é que nós aderimos essa ligação para que a gente possa cada vez mais na nossa vida buscar a nossa santidade para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.